Daí, pessoal, mais algumas resoluções. Quantos centímetros cabem em letra A, 1 metro, 1 decímetro e 1 quilômetro? Bom, a letra A, né, eu já sei que em 1 metro cabem 100 centímetros. 1 metro, 100 centímetros. Aí eu preciso saber também quantos centímetros tem em 1 decímetro. Né? Aí eu teria aí 10. E depois quantos centímetros em 1 quilômetro. Bom, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar aquela tabela. Então, olha só. Vou construir uma tabela aqui rapidinho. Preciso de 7 espaços. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu vou colocar aqui as unidades, como trabalhando em metros aí, então aqui metro. Aí lembra, para a direita começa com decímetro, 10, né? dm. Depois centímetros, cm. E depois milímetros, mm. Então para a direita vai diminuindo vamos dizer assim, o tamanho das unidades. Para a esquerda vai aumentando. Então eu tenho 10 vezes aqui deca, então o símbolo DAM. Depois 100 vezes hecto, HM. E por fim 1000 quilo, né? KM. Ok? E aí eu vou realizar os 3 exercícios. Os 3 exercícios aqui nessa tabela. Vai ficar faltando aqui mais uma linha. Então, como que é o uso dessa tabela? Primeiro eu insiro o valor dado na unidade requerida e depois eu desloco a vírgula para a unidade pedida na resposta. Então eu quero transformar para centímetros. Então a minha vírgula final deve ficar sempre em centímetros. Começa aqui com 1 metro. Então a vírgula fica no metro. Então a vírgula original aqui, ó. E aí eu tenho 1 vírgula. Deixa eu botar lá de cima. 1 vírgula. Então o que é 1 vírgula? É 1 metro. Aí eu quero transformar para centímetros. Então essa vírgula desloca para casa dos centímetros, que é aqui, ó. Ficou aqui. E aí, claro, completo com zeros, e aí eu tenho 100. Então 1 metro equivale a 100 centímetros. Agora, 1 decímetro. Como inicia? Bom, a vírgula na casa dos decímetros. Está aqui, ó. Vírgula na casa dos decímetros. Está aqui. Então, fica 1 vírgula. Aqui eu tenho 1 decímetro. Como eu quero transformar para centímetro, a vírgula vai deslocar para a classe dos centímetros. A vírgula fica final aqui. Completa com zeros. Que número eu tenho aí? 10. Então, 1 decímetro é o mesmo que 10 centímetros. E o último exemplo, o último exercício, 1 quilômetro. Então, inicia em 1 quilômetro. Então, a vírgula tem que ficar na classe dos quilômetros. Aqui, ó. Se eu leio esse número, eu leio 1, vírgula, olho para cima, ó, quilômetro. Então, aí eu tenho 1 quilômetro. E eu tenho que deslocar a vírgula para onde? Para centímetros, porque a resposta, todas elas devem ser em centímetros. Então, simples, pego a vírgula e posiciono aqui, ó, centímetros. E aí vou completando com zeros. Olha só. E o número obtido aí é aqui 100 mil, né? 1 com 5 zeros. Então eu tenho aí 100 mil centímetros. Em 1 quilômetro eu tenho 100 mil centímetros. Ok?
Número 5. O romance 20.000 Léguas Submarinas, escrito por Júlio Verne no século XIX, descreve uma fantástica viagem com um submarino chamado Nautilus, movido apenas à eletricidade. Se mudássemos a unidade de medida utilizada por Júlio Verne para quilômetros, como seria o nome do filme ou o nome do livro? Bom, então ele quer converter aí de légua para quilômetro. Então a aventura, ela percorreu uma distância de 20.000 léguas. Ok? E aí eu quero converter isso, então eu quero transformar 20.000 léguas, eu quero transformar isso em um certo número de quilômetros. Bom, do que eu preciso aí para iniciar essa resolução? Logicamente, eu preciso da relação que existe entre léguas e quilômetros. Ou, pelo menos, entre léguas e um referencial dentro do sistema métrico onde aparece o quilômetro, né? Posso transformar léguas para centímetro, para decâmetro, para metro, enfim. E aí, o que se sabe? Que légua é uma unidade de distância, geralmente empregada para distâncias grandes, e que inclusive tem valores bastante controvertidos, né? Valores bastante diferentes, não tem aí um valor, um consenso assim a respeito do seu valor, tá? E aí eu vou falar em metros sobre léguas. Bom, então assim, a légua, que é uma medida antiga, está bem em desuso, né? Quase não se usa isso. A légua, ela antigamente, ela tinha um valor, vou botar aqui só para a légua, ela tinha um valor usual de 6.600 metros. Era um valor bastante aceitado na época. Já em Portugal, se tu for olhar em Portugal, a légua ela é medida com valor mais redondo. Ela é tida como 5.000 metros ou 5 quilômetros. É uma das medidas chamadas medidas imperiais, né, a légua. Bom, e aqui no Brasil, assim, em alguns lugares, isso se vê muito no interior, né? No interior dos estados se vê ainda a palavra, né? Os mais antigos falarem em léguas. No estado de São Paulo, no interior, o pessoal costuma, os mais antigos costumam denominar ou determinar para a légua como sendo 6 quilômetros. Ou ainda 6.000 metros, daria na mesma. Isso no interiorzão em São Paulo. Já no Nordeste, também no interior, aquelas pessoas mais antigas, elas têm um valor de 7 quilômetros para léguas. Enfim, então é uma medida bastante controvertida. No exercício aqui, do que eu preciso? Eu preciso da légua chamada marítima ou naval. Por quê? Porque o exercício diz, o romance é 20.000 léguas submarinas. Então eu vou utilizar a medida naval. E aí a medida naval marítima para légua, então, vou botar assim, ó. A légua marítima ou a légua naval, que é o que eu vou empregar no exercício, já que está trabalhando ali com léguas submarinas. A légua naval, ela equivale a 5.555,56 metros, tá? Tem uma partezinha quebrada ali, então 5.555,56 metros. E no exercício aqui eu vou usar só a parte inteira, 5.555 metros. E agora eu parto para os cálculos, né? Eu tenho que uma légua é 5.555.
20.000 léguas, então é só multiplicar 5.555 por 20.000, que é o que eu vou fazer. Então, 5.555 vezes 20.000. Olha como eu vou fazer isso, ó. 20.000, 20, 200, 2.000, 20.000. Vou fazer essa multiplicação. Então, olha só. Não vou multiplicar 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0, 0. Não vou multiplicar esses zeros. Eu vou partir direto do 2. 2 vezes 5, 10. Vai o 1. 2 vezes 5, 10 e 1, 11. Vai o 1. 2 vezes 5, 10 e 1, 11. Vai o 1. E 2 vezes 5, 10 e 1, 11. Fechou. E aí nota que eu engoli aqui, ó, 4 zeros. Então agora, se eu engolir, eu vomito. Se eu engolir, eu ponho para fora. Então, 1, 2, 3, 4. Eu devolvo os 4 zeros que eu não considerei. Mas não esquece que essa distância aqui, ela está em metros. E o exercício está pedindo o quê? Em quilômetros. Então eu tenho que converter isso para quilômetro ainda. Lembra como faz, ó? De metro. Olha só aqui, ó. De metro para quilômetro, como que eu procedo? Eu vou dividindo por 10, dividindo por 10 e dividindo por 10. Então eu divido aí, ó, para passar de metro para quilômetro, eu vou dividir direto por 1000, que nada mais é que deslocar a vírgula 3 casas. Então a vírgula originalmente está no final do número, então aqui 1, 2, 3 casas. E aí eu tenho o valor. E a distância então ficou igual a 11141 com 2 zeros. Então ficou isso aqui, ó. Ou seja, eu fiquei com 111.100 quilômetros. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.